Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. Que Deus abençoe a vida de cada um que aqui está, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, palavra ao qual o Senhor tem para poder falar conosco nesse dia, é o dia do Senhor. Amém? Aos irmãos também que nos acompanham através das redes sociais, do nosso canal do YouTube, da Igreja Presbiteriana do Brasil e também através da nossa rádio, que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Agradecer também a vida do nosso irmão e presbítero Wagner, aos demais irmãos, Diácono Lucinei e Diácono Maurício, por ter trago aí para nós aqui este púlpito, para melhor nos auxiliar. Amém? Meus irmãos, sem perda de tempo, você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo na carta do apóstolo Paulo, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 1, o versículo de número 18 ao verso de número 25. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o verso de número 18 ao verso de número 25. Todos encontraram? Alguns irmãos ainda estão esfolheando e procurando aqui. Vou esperar uns minutinhos para que todos possamos fazer uma só leitura da palavra de Deus. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao verso de número 25. Estarei lendo a palavra de Deus, os irmãos assim acompanhem a leitura da mesma. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvo e te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou, mesmo, meu Deus, não sendo merecedores, ó Pai, de tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Agradecemos o Senhor pelo dia do Senhor, ó Pai, dia este, que o Senhor, ó Pai, convoca a tua igreja, sua santa igreja, eleita antes da fundação do mundo, para se reunir, ó Pai, em um determinado local, para adorar o Senhor. E claro, ó Deus, pedimos que o Senhor venha nos instruir cada vez mais e mais para que possamos te adorar, conforme, ó Pai, a tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos adorar. Não pelos nossos moldes, pelas nossas vontades, pelo nosso desejo, pela nossa boa intenção, mas somente, Pai, por aquilo que está, ó Pai, prescrito na tua santa palavra, aquilo que de fato está ordenado, ó Pai, na tua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra, que o teu Santo Espírito ilumine a tua mente para que possamos compreender, ó Deus, a tua palavra, porque se não for, ó Pai, o Senhor, não passaremos, ó Pai, de loucos, ó Pai, perambulando de um lado e para o outro, mortos em nossos delitos e pecados,
mas sabemos, ó Pai, através do Teu Filho amado Jesus, que é o Senhor que nos traz iluminação da Tua palavra, é o Senhor que abre o nosso coração, é o Senhor que fala conosco, ó Pai, pela Tua misericórdia, com homens, ó Pai, que não merecem, ó Deus, da Tua graça. E por amor, Senhor, o Senhor assim nos entregou a Tua palavra. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero deixar aqui um tema para a mensagem de hoje à noite. O tema será: somente Cristo traz a sabedoria de Deus. O tema: somente Cristo traz a sabedoria de Deus. Meus irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. E Paulo, ele implantou a igreja de Corinto, não pela sua vontade ou pela vontade de homens, mas unicamente pela vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo passou por esta cidade na sua segunda viagem missionária. E Paulo ficou dentro dessa cidade por cerca de 18 meses, ensinando, pregando e expondo a palavra de Cristo e Cristo ressurreto. E nós podemos ver que isso aí está presente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao verso de número 18, que está registrado o tempo que o apóstolo Paulo ficou na cidade. Paulo procurou escrever essa carta pelo fato de ter recebido algumas informações de como estava andando alguns dos irmãos de dentro da comunidade de Corinto. E Paulo recebe informações através de uma família, que é a família de uma matriarca chamada Cloe. E você pode ver isso aí mesmo no capítulo de número 1, verso de número 11. E não somente estes, mas Paulo também recebeu informações pela vida dos irmãos através de uma comissão de irmãos que havia visitado a cidade. Isso está em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 6 ao 13. E, meus irmãos, Paulo procura escrever a esta comunidade dentro da cidade de Corinto. E é interessante nós procurarmos entender e aprender um pouquinho a respeito de como era esta cidade. A cidade de Corinto era uma das principais cidades do tempo antigo da Grécia, localizada na divisão particular conhecida pelo nome de Acaia. Há algo muito interessante, que Corinto possuía 2 portos, uma cidade portuária, em outras palavras. Um dos portos se chamava Lacaium, que era possível com que os irmãos, eles tivessem uma relação comercial com aqueles que viviam na cidade ou no país da Itália. E o outro porto se chamava Cencreia, e era possível também ter uma relação comercial com os homens que viviam na região da Ásia. Com isso, meus irmãos, Corinto se tornou uma cidade muito importante naquela época, uma cidade de muito luxo, uma cidade grandiosa para aqueles tempos. Porém, meus irmãos, quando nós vamos observar a respeito dos livros de história, e também através daquilo que a palavra do Senhor vai nos mostrar de como era a cidade de Corinto, ela era, sim, de fato, uma cidade luxuosa, mas ela era repleta de vícios, tomada pela idolatria, e também uma cidade onde os pecados sexuais estavam muito presentes dentro dela. Havia até uma expressão, quando nós vamos observar os livros de história daquela época, uma linguagem dada para aquela cidade, que era a expressão corintianizar. O que acontecia quando os homens chegavam dentro daquela cidade, aqueles que estavam visitando a cidade de Corinto? Era muito comum os que já viviam dentro daquela região chegar até os homens que estavam entrando para dentro da cidade, e como um modo de cartão postal era feito um convite para esses que estavam visitando a cidade. E o convite era: vamos corintianizar. Meus irmãos, e o que significa a expressão corintianizar? Significa agir com imoralidade, depravação sexual e corrupção moral. E este nome foi dado a esta cidade, derivada da antiga cidade de Corinto, ou a antiga fama da cidade de Corinto. Mas, meus irmãos, é muito interessante
que mesmo em uma época, dentro dessa cidade, mesmo em meio a um povo imoral, mesmo em meio a uma cidade ao qual a depravação estava presente, a qual a imoralidade estava presente, Deus, pela sua soberana vontade, sem pedir conselho a ninguém, porque Ele não deve pedir conselho a ninguém, Deus, pela sua graça, levantou uma igreja dentro da cidade de Corinto. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque já nos faz pensar através das nossas próprias histórias, através da nossa própria vida, que mesmo em meio aos muitos pecados, às muitas transgressões, mesmo em meio a ponto de quebrar vários e vários mandamentos, Deus, Ele levanta em meio a um momento de causa, a uma cidade caótica, a uma vida caótica, uma igreja. E é por isso que hoje estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Todo mundo sabe qual é a história que cada um tem e como que Deus chamou a cada um que se faz presente aqui neste lugar. Paulo, pela bênção de Deus e sobre o seu trabalho, ele implantou e levantou esta igreja cristã, principalmente entre os gentios da cidade. Qual que é o motivo de Paulo ter levado a palavra para a cidade de Corinto, a cidade moral, a cidade corrupta, a cidade apelidada por corintianizar, em querer fazer todos os males? Meus irmãos, Paulo leva esta palavra que traz vida, porque pela orientação de Deus, ele sabia que dentro daquela cidade haviam-se os eleitos de Deus. Por mais que ainda não tinham correspondido para com o chamado mediante a vontade de Deus, mas os eleitos estavam lá, esperando o momento certo do querer de Deus, para que ouvissem a palavra, para que viesse receber luz, vida, através da palavra, e para que as escamas dos olhos caíssem, para que os mesmos contemplassem a palavra de Deus. Paulo vai mostrar nessa carta que a verdadeira união está em viver com a comunhão de Cristo através da cruz. E ele também procura mostrar aqui nessa carta, meus irmãos, que a igreja de Cristo, ela deve falar uma só língua. E nós vamos entender daqui a pouco, na hora que começarmos aqui a exposição dos versículos. Paulo já tinha escrito outra carta para essa comunidade. Você pode olhar aí em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 9, que ele vai dizer que ele escreveu outra carta antes dessa carta. E Paulo também vai mostrar que o motivo dele escrever essa carta aos Coríntios é pelo fato das divisões que haviam no meio dos irmãos. Essas divisões, elas faziam com que os membros dessa igreja estivessem repartidos em 4 grupos, ou em 4 partidos. E não somente isto, essa carta é a carta que nós vamos conseguir observar uma igreja cheia de problemas, uma igreja com problemas de disciplina, e não somente isso, era notório a falta de zelo para com a liderança e da liderança para com o povo. Meus irmãos, é possível dividir esses versículos que nós acabamos de ler em 3 partes. Primeiro, verso de número 18, Paulo vai falar da loucura e da sabedoria, e com isso ele vai procurar delinear o efeito de pregar-se a mensagem da cruz de Cristo. O verso de número 19, Paulo ele vai fundamentar o seu ensino através de um dos versos do Antigo Testamento. E do verso de número 20 em diante, Paulo vai continuar tratando alguns versos do Antigo Testamento, e Paulo vai procurar levar os coríntios a tirarem as suas próprias conclusões, fazendo-lhes uma série de perguntas e perguntas retóricas, aonde se faz uma pergunta, não se espera uma resposta, você responde a própria pergunta e com isso você consegue desenvolver o seu argumento. Então acompanhe comigo aí a palavra de Deus. Verso de número 18. Diz assim a palavra: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Meus irmãos, Paulo procura aqui tratar a respeito de um resumo sobre o verso de número 10 ao verso de número 17. Por isso que ele inicia da seguinte maneira: certamente.
Paulo os leva a refletir sobre, de fato, qual era a mensagem que o apóstolo Paulo trazia consigo. E não somente isso, Paulo os leva também a refletir qual que era a mensagem que Pedro, que Apolo também traziam consigo, e também a mensagem que o próprio Senhor Jesus trazia. Quando vamos observar o verso de número 17, Paulo vai falar a respeito das muitas divisões que haviam no meio daquele povo, as divisões que haviam dentro daquela cidade, daquela comunidade. O verso de número 12, melhor dizendo, meus irmãos, e não o 17. E Paulo procura então mostrar que tanto o próprio apóstolo Paulo, tanto a Pedro, tanto a Apolo, eles apontavam para a pessoa de Cristo Jesus, e este era o foco da mensagem destes homens. E é tão interessante, meus irmãos, que quando vamos ler a palavra do Senhor, observar a palavra do Senhor, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, quando pregava a palavra, ele pregava a palavra que apontava para ele mesmo, mostrando que ele era o Messias, mostrando que ele era o prometido, mostrando que de fato ele era o Senhor, enviado pelo Senhor, mostrando que era através dele que ele traria libertação ao seu povo. E Jesus Cristo, de fato, ele é a profecia cumprida do Antigo Testamento, pelo testemunho da lei e dos profetas. E você pode ler isso aí em Isaías, capítulo de número 61, verso de número 1 ao verso de número 3. Observa comigo como diz a palavra de Deus. Capítulo 61, verso de número 1 ao verso de número 3, do profeta messiânico Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr fim em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E quando, meus irmãos, nós vamos observar o próprio Senhor Jesus, em Lucas, capítulo de número 4, verso de número 18 ao verso de número 19, acompanhe comigo, por favor. Lucas 4, capítulo de número 4, versículo de número 18 ao versículo de número 19, diz assim: quando Jesus ele entra dentro de uma sinagoga para ensinar a palavra, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, verso 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do nosso Senhor. E mais à frente vocês vão ver que o próprio Senhor Jesus diz assim, verso de número 21, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabeis de ouvir. Meus irmãos, qual deve ser a linguagem da igreja? A linguagem da igreja não deve ser a linguagem de Paulo, a linguagem da igreja não deve ser a linguagem de Apolo, a linguagem de Pedro, a linguagem de Nicodemos, a linguagem de João Calvino, seja lá quem for, de um representante da IPB, não, meus irmãos, a igreja de Cristo tem que falar somente uma língua que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa deve ser a língua da igreja. Paulo está trazendo com ele a mesma mensagem que ele anunciou por inúmeras vezes. E qual era a mensagem que Paulo trazia consigo?
pregada por inúmeras vezes, e agora novamente falando com os irmãos de Corinto, Paulo trata sobre a salvação por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Este era o sermão de Paulo, e este é o nosso sermão, e assim deve continuar sendo. A mensagem de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37, quando Pedro, ele acaba de pregar o sermão, a Bíblia diz que o coração daqueles homens estavam compungidos pela palavra. Meus irmãos, dentro de um culto, somente a palavra é suficiente. Louvores cristocêntricos são suficientes. Orações, conforme a Bíblia vai nos orientar, são suficientes. Não há necessidade de mais nada, meus irmãos, para alcançarmos o pecador ou os pecadores. Cristo somente nos basta. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que através do momento que Pedro acabou de anunciar, o coração daqueles homens fora compungidos pela exposição da palavra. Sabe o que é compungir? É pegar uma estaca, enfiar ao coração e rasgar o coração. Meus irmãos, a mensagem verdadeira, ela tem que fazer este efeito sobre as nossas vidas, rasgar o nosso coração, mostrar o quão depravado nós somos, o quão mentirosos nós somos, o quão mortos em pecados e delitos nós estamos, meus irmãos. Somente a palavra de Deus tem capacidade e é suficiente para compungir o meu e o seu coração. E Paulo continua, certamente a palavra como sinônimo de pregação. E ele continua, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Meus irmãos, Paulo já estava deixando muito claro que haviam muitos perdidos dentro daquela comunidade. Meus irmãos, esses dias não são diferentes. Nos dias de hoje também há muitos perdidos dentro da igreja. E uma das características dos que estão perdidos é que não tem a mensagem da cruz como uma mensagem de vida, mas tem a mensagem da cruz como loucura. É por isso que o apóstolo Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 24 e 25, mas quando você vai pegar do versículo de número 1, o apóstolo Paulo está preso, e agora ele vai procurar falar a respeito do seu Senhor, do nosso Senhor, e na sua defesa um homem chamado Festo se levanta e fala com Paulo, Paulo, você está louco, essa mensagem que você prega é uma loucura, essa mensagem que você prega é para quem é doido, Paulo. Ele tenta calar a Paulo, meus irmãos. Meus irmãos, uma das características daqueles que estão perdidos é ter a mensagem da cruz como uma loucura. E nós podemos ver isso nos dias de hoje. Quando vamos nos atentar, nós somos uma igreja, o quê? Que nos dizemos ser monergistas. Cremos que o Senhor salva do início ao fim, mas meus irmãos, existem muitos, até mesmo entre nós, que usam do sinergismo, aonde Cristo salva até uma certa parte, mas o homem coopera com a outra parte. Isso de fato, meus irmãos, não é um erro grave, não, isso é uma heresia, é uma mentira vinda lá do Éden, meus irmãos, é um outro evangelho. Os sinergistas, de maneira velada, de maneira oculta, têm a mensagem como loucura. Não aceitam que Jesus salva de maneira completa. Eles sempre querem colocar, nem que seja a ponta de um dedo, no plano da salvação. Para poder arrotar em meio à multidão e dizer, Jesus salva, mas eu fiz a minha parte. Meus irmãos, Efésios capítulo de número 2, verso de número 1 ao 10, o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Não há cooperação sua em momento nenhum da salvação. A igreja presbiteriana não coopera para a salvação. A igreja Assembleia de Deus, Batista, Reformado, seja o que for, ninguém coopera para a salvação. Meus irmãos, a salvação é através de Cristo Jesus somente, do início ao fim. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Para os salvos, o chamado é eficaz. A cruz tira todo o mérito do homem, meus irmãos, e coloca os méritos sobre a pessoa de Cristo. João, capítulo de número 19, verso de número 30, o próprio Senhor Jesus, na cruz do Calvário, diz, tetelestai, que em outras palavras significa, está consumado. O que Cristo Jesus fez, ninguém tem poder para mudar. Então descansa e confia na salvação em Cristo Jesus. Verso de número 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Meus irmãos, os coríntios amavam a prática da retórica, e eram tomados pela filosofia da época. Isso causava uma enorme idolatria aos grandes filósofos daquela época. No verso de número 17, você vai observar algo interessante que Paulo fala assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Os manipuladores de emoções, meus irmãos, tentam trazer todo tipo de evangelho, mas o evangelho que a igreja do Senhor, ela tem que caminhar, ensinar, instruir, pregar, é o evangelho da cruz de Cristo Jesus. E nós vamos ver que do verso 18 ao verso de número 25, o tema central do apóstolo Paulo está em apresentar a cruz de Cristo. E Paulo continua repetindo a mesma mensagem. Os sofistas daquela época, contemporâneos do tempo de Paulo, pensavam que Paulo estava trazendo uma mensagem de pura tolice, uma loucura, em querer relacionar o poder de Deus com a cruz do Calvário. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai procurar mostrar aqui a respeito do verdadeiro conhecimento. Paulo cita mais uma vez o profeta messiânico Isaías, capítulo 29, verso de número 14, quando ele diz assim, pois está escrito. Paulo está fazendo aqui uso do Antigo Testamento. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isaías, capítulo 29, vamos acompanhar, verso de número 14. Diz assim, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Meus irmãos, quando Deus quer trazer a mensagem de salvação, Ele destrói a sabedoria dos que se dizem sábios. Quando Deus, meus irmãos, Ele quer trazer libertação a um povo, Ele aniquila os seus pensadores, Ele destrói a filosofia vinda dos homens, meus irmãos. Quando Deus, Ele quer trazer uma restauração em meio ao povo, Ele mostra que Ele é o Senhor Deus, o Deus verdadeiro, que traz a sabedoria verdadeira. Verso de número 20, diz assim, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Meus irmãos, Paulo vai citar 3 grupos aqui. Observa, primeiro ele diz, onde está o sábio e o escriba? Aqui o apóstolo Paulo está novamente fazendo uso do Antigo Testamento, do profeta messiânico Isaías, quando ele vai falar lá no capítulo de número 19, versículo de número 12, que os sábios do Antigo Testamento eram os sábios de Faraó. O que o Senhor fez através da vida de Moisés? Que fez o tipo, a tipologia de Cristo Jesus, trazendo libertação ao povo. Através de Moisés, o Senhor Jesus mostrou que a sabedoria dos sábios de Faraó não era de nada. Está aí, Isaías capítulo 19, verso de número 12, você pode ler. Através da vida de Moisés, o Senhor destruiu os sábios de Faraó. E não somente isso, meus irmãos, Deus fez isso com qual intuito? Para trazer salvação e libertação para o seu povo.
Quando vamos continuar observando em Isaías, no contexto dos ais, nós vamos ver que Isaías ele vai fazer um pronunciamento sobre os assírios, através da pergunta que Isaías faz aos escribas. Isaías capítulo 33, versículo de número 18. Quando ele vai falar, aonde está, ó escriba, as anotações? Foram tantas coisas grandiosas que Deus fez no meio do povo, que nem os escribas daquela época conseguiram registrar. Mais uma vez, Deus destruindo a sabedoria dos homens, e mostrar a sabedoria de Deus. Quando vamos observar o cerco de Jerusalém pelas forças de Senaqueribe, rei da Síria, Isaías capítulo 36 e capítulo 37, Ezequias procura o que, meus irmãos? Depositar confiança no Senhor, e o anjo do Senhor, ele causa a morte de 185.000 soldados assírios, porque Deus tinha prometido, meus irmãos, redenção ao seu povo, ao povo de Israel, e por isso, mais uma vez, ele destrói a sabedoria dos que se dizem e que acham que são sábios. E capítulo 44, verso 25 de Isaías, é o outro grupo, o grupo dos inquiridores, que eram os sofistas de praça pública, aqueles que indagavam, aqueles que questionavam. Paulo vai mostrar que a sabedoria deles não valia de absolutamente nada. Deus enlouqueceu muitos homens, porém não anulou a sua graça comum. E nós vamos entender isso aí no verso de número 21, acompanhe comigo. Diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, observe, Deus é quem decide, e não parte do homem decidir. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 14 e 21. João capítulo de número 15, verso 16 ao verso de número 17, vocês vão observar que não é o homem que toma decisões, mas é Deus que toma a decisão pelos homens. E nós vamos observar também que sem Cristo, meus irmãos, o homem jamais alcançará a salvação. João capítulo de número 6, versículo de número 44, ninguém chega a Deus, se não for por intermédio de Cristo Jesus. E nós podemos observar isso na nossa confissão de fé de Westminster, a respeito das duas revelações, que diz assim, o capítulo de número 1 da Sagrada Escritura: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Isso aqui é o que? É graça comum. De tal modo que os homens ficam injustificados, contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversos tempos e diferentes formas, revelar-se à sua igreja e declarar aquela sua vontade, e depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita. Isso torna a Escritura sagrada, ou a Sagrada Escritura, totalmente indispensável, tendo então cessado aquelas antigas formas de Deus revelar sua vontade ao seu povo. Meus irmãos, Deus não aniquilou a graça comum. Deus não aniquilou, meus irmãos, a revelação geral que é através dos astros, através do mundo, através das nuvens, do mar, dos animais. Mas, meus irmãos, essa revelação não é suficiente para trazer salvação. É por isso do tema: somente Cristo traz a sabedoria de Deus. Somente Cristo é que traz a sabedoria, que traz salvação para a vida dos homens. E nós chamamos isso de quê? De revelação especial. E qual é a revelação especial? A palavra de Deus.
O homem pode adquirir, meus irmãos, todo o conhecimento do mundo, mas sem o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento da cruz, sem o conhecimento da loucura do Evangelho, no final da vida, esse homem não adquiriu absolutamente nada. Ah, meus irmãos, se não for o Senhor Jesus, o meu e o seu conhecimento será um dia aniquilado. A minha e a sua sabedoria, as filosofias que nós usamos, isso tudo vai passar. Passarão os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Somente a palavra é suficiente para a conduta de vida. Somente a palavra é suficiente para nos ensinar como deve ser o culto ao Senhor. Somente a palavra é suficiente para corrigir, para transformar, para admoestar, meus irmãos. É somente ela que aponta para o nosso Senhor Jesus. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Jesus não se submeteu, meus irmãos, a eles, em sua época. Os mesmos pediram ao Senhor Jesus o quê? Sinais, para que eles pudessem crer. João, capítulo de número 4, versículo de número 48. Meus irmãos, isso não é diferente dos dias de hoje. Por muitas vezes pregamos a palavra, ensinamos a palavra, doutrinamos os homens e mulheres através da palavra, e muitos ainda pedem sinais. Quantas igrejas hoje não têm apresentado sinais para que o povo possa crer, meus irmãos? Meus irmãos, não é necessário essas coisas para que o homem venha crer no Senhor Jesus. Não é necessário manifestações, não é necessário grupos teatrais, não é necessário, meus irmãos, somente a palavra do Senhor é suficiente. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam por sabedoria. Sabedoria mediante ao conhecimento da cultura, da filosofia, seja de qual for a época. Não é diferente dos dias de hoje, meus irmãos. Isso é possível você observar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 18. Meus irmãos, muitos pedem sinais. Muitos procuram a Cristo diante da sabedoria de um outro evangelho, mas somente a palavra do Senhor é suficiente. Verso 23, olha o que Paulo diz, verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aí ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mais uma vez ele volta a repetir, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não estava preocupado em mostrar a sua retórica, porque os gregos amavam a prática e a arte da retórica. O apóstolo Paulo não estava, meus irmãos, muito preocupado em demonstrar a sua sabedoria, a sua eloquência, não. O intuito do apóstolo Paulo era somente em apresentar o conteúdo. E qual é o conteúdo? A cruz de Cristo Jesus. Para o apóstolo Paulo, o lugar, o modo não interessa. Porque tudo isso, meu irmão, a proclamação disso tudo são insignificantes, e nós podemos colocar nos dias de hoje. Estamos reunidos neste templo. Mas nós temos que entender que o templo físico, de fato, ele não nos interessa. Não é o templo o importante ou o essencial para que o evangelho seja exposto, não. Meus irmãos, o lugar, o modo não interessa. Isso não é essencial. Isso são circunstâncias. O templo é uma circunstância. Se o templo fechar amanhã, a gente se reúne em outro lugar. Meus irmãos, isso aqui é circunstancial, mas a palavra de Deus, o Cristo crucificado, o Cristo ao qual o apóstolo Paulo pregava, de fato, isto é essencial. Microfone circunstancial. O meu palitozinho, meia boca, circunstancial. A minha caneta colorida, circunstancial. Mas, meus irmãos, o essencial está em pregar a verdadeira palavra de Deus. Loucura para uns, escândalo para outros. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, a pergunta retórica que eu quero lhes fazer é, qual é o Cristo que você tem pregado?
Qual é o Cristo que nós temos anunciado para os nossos familiares? Qual é o Cristo que temos apresentado dentro da nossa faculdade? Qual é o Cristo que temos apresentado dentro do nosso local de trabalho? Qual é o Cristo que temos apresentado para a nossa esposa, ou a esposa para o marido, ou o pai e a mãe para os filhos? Meus irmãos, qual o Cristo que nós temos apresentado para este mundo afora? Qual o Cristo que nós, a igreja do Senhor, temos pregado? Será que Cristo tem sido suficiente para você? Isso nos faz refletir, será que Cristo está sendo suficiente dentro desta igreja? Será que Cristo está sendo suficiente no nosso modo de evangelizar, do nosso modo de levar missões? Meus irmãos, Cristo Jesus é suficiente. Se você está aqui hoje, não foi por atrações, não foi por shows e por aí vai, não. Você está aqui porque um dia a palavra foi suficiente na sua vida. E é por isso que permanecemos, porque ela é suficiente. Verso 24, e caminhando para o final. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus irmãos, é muito interessante que Paulo vai usar aqui o verbo chamar. Ele usa isso no versículo 1, versículo 2, versículo 9 e versículo 24. Primeiro ele vai falar que alguns gregos pediam o quê? Buscavam por sabedoria. Alguns judeus pediam sinais. Mas Paulo vai mostrar também que em meio a este grupo tinha o quê? Os eleitos de Deus. Por isso que ele diz que tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele vai falar daqueles que faziam parte dos chamados de Deus. Meus irmãos, ninguém vem ao Pai se o Pai não atrair. João capítulo de número 14, versículo de número 6. Só vai atender um chamado se o Espírito Santo de Deus assim fazer a obra. Dele é o querer, meus irmãos. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 13. Tudo é por Cristo, solos Cristo. O chamado é por Cristo. O homem atender o chamado é pelo trabalho de Cristo. O homem perseverar no caminho até o grande dia é pela obra meritória de Cristo Jesus. E ele diz, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. O que significa esse poder? No grego significa dínamos, que vem de dinamite. Então Paulo está falando, não reduzindo o poder de Deus a isso, mas fazendo com que eles viessem a entender a respeito disso aqui. Paulo está falando que a pregação do Evangelho, a pregação e o anúncio da cruz de Cristo é poderosa, contém força, contém habilidade para trazer vida ao pecador que está morto em seus delitos, em seus pecados. E verso 25, ele diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os irmãos quiserem já se preparar aqui acima, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, somente Cristo traz a sabedoria de Deus. Paulo não está aqui sugerindo que qualquer ação de Deus seja louca ou fraca. Muito pelo contrário, antes Paulo está fazendo uma apresentação de uma declaração comparativa culminante entre Deus e os seres humanos, em mostrar a respeito da loucura de Deus e da fraqueza de Deus. É um texto até muito complicado, meus irmãos, mas nós deveríamos nos fazer uma pergunta. A maioria dos comentaristas bíblicos, eles fazem essa pergunta, quando ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós deveríamos nos perguntar, qual é a loucura? E qual é essa fraqueza que o apóstolo Paulo está tratando? Meus irmãos, desde o início Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura
para os que se perdem. Meus irmãos, a loucura que Paulo está tratando aqui não é o conhecimento do homem, não é a filosofia do homem, não é o conhecimento de história que os homens têm, não. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está tratando é que a loucura é a pregação da palavra de Deus. Porque muitos rejeitam, achando que ela é uma loucura. Mas, meus irmãos, de fato ela não é. Ela é que traz libertação aos cativos. Ela é que traz vista aos cegos. É ela que quebra os nossos grilhões e as nossas algemas, meus irmãos. E qual é a fraqueza? A fraqueza é a exposição da cruz. Enquanto os judeus esperavam vir um príncipe, um rei, para trazer libertação de modo político, em meio a uma guerra, eles recebem a Jesus, ao qual nasceu de uma virgem mulher pela obra e ação do Espírito Santo de Deus, dentro de uma manjedoura. Esperaram um Deus glorioso, mas de fato recebeu uma criança em uma manjedoura. E foi através de Cristo que a libertação veio ao seu povo. Os judeus esperavam o que, meus irmãos, a respeito da glória dos seus deuses, dos deuses do Olimpo. Mas de fato Paulo vai mostrar que a fraqueza de Deus está em expor a cruz de Cristo. O meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, Ele veio sobre a terra, tabernaculou entre os homens, abriu mão de toda a sua glória, andou entre nós, meus irmãos, caminhou entre nós, anunciou o Evangelho, viveu como todo homem comum vive, meus irmãos, foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O palco está formado, meus irmãos, para apresentar quem é o nosso Deus. Eu quero trazer apenas uma aplicação final. Que os cristãos não podem usar a sabedoria comumente aceita, que estabelece a cultura ao redor como modelo para o seu modo de pensar e de viver, mas que os mesmos devem usar e fazer uso somente das Escrituras sagradas, porque de fato é ela que revela o nosso Senhor Jesus, e é através dela, e unicamente através dela, que podemos conhecer o nosso Salvador. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este tempo ao qual estivemos aqui, louvando ao teu santo nome, proclamando o teu santo nome, orando ao Senhor, meu Deus e meu Pai, pois é o único Deus que pode atender as orações de um povo, e este povo é o teu povo, Senhor. Agradecemos o Senhor porque temos a Escritura Sagrada, isso nos é suficiente. A tua palavra que aponta para Cristo, a tua palavra que aponta para o nosso Salvador, a tua palavra, Pai, que nos é suficiente para nos fazer se achegar até o Senhor, para recebermos, através do teu Filho amado Jesus, a salvação e a salvação eterna. Ó Senhor Deus, abençoe-nos, ó Pai, durante esta semana. Meu Pai, que possamos pregar o Cristo verdadeiro, não Cristo vindo, ó Pai, de meras filosofias, ou por pensamento do coração enganoso de homens, não, mas que possamos anunciar o Cristo que está, ó Pai, aqui escrito na Tua palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe aqueles que não vieram por motivos maiores, abençoe esses também que nos acompanham através das redes sociais, ó Pai. Abençoe esses que estão aqui presentes, ó Pai, na casa do Senhor, aqueles que, ó Pai, se deslocaram para outras igrejas, para servir o Teu santo nome. Ó Pai, que possamos, ó Pai, cada vez mais e mais entender que somente o Senhor Jesus
é que traz a sabedoria do homem. Ou melhor dizendo, é que traz a sabedoria de Deus. Agradecemos o Senhor pela tua palavra. Que o teu nome venha a ser glorificado, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.